A minha máquina de costura Singer Start 1306 tava fazendo um barulhinho estranho, esquisito. Parecia que ela tava meio gripada, resfriada, sei lá, um barulhinho assim. E o volante dela também tava um pouquinho duro assim, não tava girando tão perfeitamente bem, tão leve como ela era antes. Então, eu resolvi abrir minha máquina sozinha e fazer uma daquelas limpezas assim, bem completas mesmo, e lubrificação também, super completa, daquelas que a gente leva no especialista para fazer, mas eu resolvi fazer sozinha aqui e mostrar para vocês como é que ela é por dentro e mostrar tudo que eu percebi aqui com vocês. Olá, o meu nome é Andy Pierina, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Aqui eu mostro sobre costura, sobre máquinas de costura, né, como vocês estão vendo aqui. Mostro também algumas coisas de culinária, eu sou apaixonada por coisinhas fofas, sejam muito bem-vindos mesmo. Foi a primeira vez que eu abri essa máquina de costura, eu morri de medo, mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês, como que foi pra abrir, como que foi pra desmontar ela e como que foi pra montar de novo. Olha, eu sugiro vocês levarem num mecânico especialista de máquina de costura, porque é um pouquinho difícil assim, sabe? Mas, de qualquer forma, tá aqui pra vocês verem como é que foi essa experiência de abrir a máquina de costura. Eu vou mostrar tudinho. A primeira coisa que eu fiz foi tirar os parafusos da frente ali da máquina, do lado, né, no caso, do ladinho ali na parte superior. E depois eu também tirei da parte de trás da máquina, também da parte superior, dessa parte do ladinho ali. E eu fiquei testando várias chaves de fenda diferentes, de fenda e chave Phillips, que tem aquela de xizinho, né? E aí eu fiquei testando até que eu encontrei uma boa. Tem que ser uma chave boa. Procura pegar assim uma chave novinha, sabe? Que esteja em boas condições, porque se você usar uma chave meio esgaçada, ela vai acabar não fazendo o efeito que você quer, que é tirar o parafuso, e vai meio que esgaçar ele por dentro. Aí vai ficar difícil para qualquer outra chave para você tirar o parafuso depois. Então, usa uma chave novinha que daí dá tudo certo. Eu pesquisei vários vídeos no YouTube para ver como é que era feito esse negócio de abrir a máquina e tal. Como que eu faria para abrir ela sem estragar, né? Tipo, fazer tudo direitinho. E eu vi alguns canais muito legais, eu vou colocar eles aqui na descrição para vocês terem uma ideia também de como fazer isso na casa de vocês, se vocês quiserem, né? Olha, eu aconselho vocês ou, sei lá, comprar um curso para fazer tudo direitinho, ou então levar num mecânico especialista de máquinas de costura. Eu confesso que eu morri de medo, eu me atrapalhei toda tirando aqui os negócios da máquina, os parafusos, e daí depois de tirar os parafusos, você precisa desencaixar ela, porque ela é meio que encaixada na parte da frente e na parte de trás. Aí é que tá, a parte de baixo da máquina, ela também é cheia de parafusinhos. Aí pra você saber assim qual é que é o parafuso certo pra você colocar de novo depois, você precisa ter muito cuidado e muita atenção. Coloca eles bem certinho num cantinho, pra que você não se perca assim, qual é o tamanho do parafuso que você vai colocar ali no depois. Tipo, você tirou ele dali do lugar, daí depois você vai colocar ele de volta, ele tem que ter o tamanho direitinho, não pode ser outro parafuso, tem que ser o mesmo parafuso, né? De preferência exatamente o mesmo. Só que eu me atrapalhei, eu acabei não fazendo certo. Tem uma dica que é a seguinte: a cada vez que você for tirar um parafuso, você tira o parafuso e tira uma foto. Tira uma foto exatamente do lugar, tira o parafuso e tira uma foto do parafuso depois que você tirou o parafuso. Ah, deu pra entender, né? Eu não fiz isso daí e acabei me arrependendo de não ter feito isso, porque eu meio que achei bobagem, assim, não, eu tô com pressa. Aí eu fui fazer do meu jeito e acabei me atrapalhando, depois até sobrou parafuso, vocês vão ver. Mas eu encontrei todos os parafusos no final e isso que é o importante, que deu certo. A máquina, ela tem muitos parafusos bem parecidos, sabe? Bem iguaizinhos, assim, ou pelo menos assim, quase iguais. Então é muito importante você fazer isso para você não se confundir depois. Aí depois de tirar todos os parafusos, aí tem a parte de desencaixar a parte da frente da máquina. Primeiro você desencaixa a parte do lado, né? A parte superior do lado ali que eu mostrei. Aí depois de desencaixar essa partezinha ali superior do lado, aí você desencaixa a parte de trás da máquina, que foi a parte que eu consegui desencaixar. Eu não consegui tirar da frente, eu também não queria forçar muito a máquina. Eu tirei a parte de baixo também. Eu achei que era necessário tirar um monte de coisa. Aí depois eu vi que não era tão necessário assim.
eu ter tirado várias peças ali da máquina. Um dia eu vou fazer um vídeo bem mais detalhadinho pra vocês, porque no fim das contas eu realmente aprendi a desmontar a máquina e a lubrificar ela só depois de eu ter feito a primeira vez. Então foi meio que um tiro no escuro, digamos assim. Mas deem uma olhada aí e vejam o que vocês podem aproveitar disso, porque foi uma experiência bem legal, viu? Mas eu digo assim, toma muito cuidado pra você fazer bem certinho, tira a foto, não faça como eu fiz, pra não se atrapalhar com os parafusos depois. Ah, e quando eu fui montar a máquina de volta, gente, eu acabei torcendo um parafusinho ali que não era pra eu ter torcido, ele já tava ali quando eu desmontei a máquina, só que daí depois quando eu fui montar de novo, eu apertei ele um pouquinho mais. Eu nem cheguei a tirar ele da máquina, mas eu apertei ele. Aí depois eu descobri que esse parafuso, ele serve pra regular o tamanho dos pontos da máquina. Olha que doideira que eu tava fazendo. Olha só como é importante vocês levarem num técnico de confiança, viu? Eu desregulei a máquina, aí depois que eu montei tudo de novo, quem disse que eu tava conseguindo trocar o ponto? Eu não consegui nem trocar de um ponto reto pequenininho para um ponto reto médio, pro grande, nem pro outro zigue-zague, não conseguia trocar nada. O seletor de pontos, ele ficou totalmente duro, não consegui girar ele. Aí eu tive que desmontar de novo, gente. Nossa, vou dizer pra vocês, caramba, foi muito difícil, muito difícil. Mas eu fui lá na cara e na coragem, desmontei de novo e aí eu fui lá investigar pra ver o que é que tava errado, né? Aí quando eu desmontei, eu fui mais esperta. Aí eu coloquei a agulha e passei a linha, meio que assim do jeitinho que tava, pra ver se eu conseguia encontrar qual era o problema, né? Aí eu passei toda a linha e tentei costurar um pouco, aí eu vi que tava meio esquisito, meio diferente, aí eu apertava um pouquinho o parafuso, diminuía um pouquinho o parafuso, eu via que aquele parafuso ali, que tinha uma molinha e eu tinha apertado ele demais, aquele que eu falei agora há pouco. Pois é, eu tinha apertado ele, mas quando eu apertei eu pensei assim, talvez ele seja pra ficar de um jeito mais específico, né? Porque ele tinha uma molinha junto com ele. E era mesmo, pois eu apertei o parafuso que não devia ter apertado. Daí eu desapertei ele e o ponto da máquina meio que deu uma regulada de novo. Aí eu comecei a ver ali certinho pra ver como é que ela tava realmente, né, antes, pra deixar do jeitinho que ela tinha vindo de fábrica. Daí eu comecei a regular o parafuso ali. São 2 parafusos, eu vou mostrar pra vocês ali. Ou eu já tô mostrando, né? Bom, fica atenta aí que eu vou mostrar pra vocês. E esses 2 parafusos, eles servem pra você regular certinho o tamanho do ponto. E aí, depois que eu regulei de novo, aí que eu fui fechar a máquina de novo. Aí que eu consegui. Mas dessa vez foi mais tranquilo, viu? Mas olha, de novo eu digo pra vocês, é melhor levar num técnico ou então comprar algum curso técnico pra você aprender a fazer isso sozinha de uma maneira mais completa, sabe? Não de uma maneira insegura como eu tô fazendo aqui, porque eu meio que fiz do jeitinho que eu pude, né? Eu pesquisei o que eu pude no YouTube e fui lá e fiz na cara e na coragem. Mas olha, o que eu teria feito hoje? Eu teria aberto só aquela partezinha ali do lado. Eu achei que tivesse cheio de linha na máquina, cheio de coisa, mas ela nem tava tão suja assim. O que ela tava precisando mesmo era de lubrificação. Aí você lubrifica as partes que ficam rodando. É basicamente essa a dica. As partes que roçam uma peça na outra, que são de metal principalmente, essas partes você coloca ali 1, 2 gotinhas de óleo da Singer. E aí vai mexendo o volante da máquina e tudo, e vai vendo onde é que fica rodando, batendo peça com peça. É ali que você vai colocar óleo. Eu acabei colocando óleo demais na máquina inteira. Ela ficou toda lambuzada de óleo. Mas aí depois eu fiz uma limpezinha, assim, uma limpezinha mais básica, que é aquela da lançadeira e da caixa de bobinas. E fiz a limpezinha também nela, na parte toda de cima dela. Meio que tentei tirar tudo que era tipo de fiapo, tudo que era tipo de coisa. Mas ela não tava com quase nada de fiapo, do jeito que eu achei que tivesse, assim. Eu achei que tivesse linha presa e tudo. No fim das contas não tinha nada disso. O que ela precisava mesmo era só uma lubrificaçãozinha. E essa lubrificação na parte de cima da máquina, ela deve ser feita mais ou menos assim, a cada 7 meses ou 8 meses. Aí depois disso é só fazer aquela lubrificação bem básica mesmo que já tem aqui no canal. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Caso vocês queiram comprar uma maquininha novinha, já assim, ó, tinindo direitinha, tem o link aqui embaixo nos comentários. Tem vários outros vídeos aqui no canal também mostrando como que você escolhe a máquina ideal para você ou para dar de presente para alguém que você ama.
Enfim, tá tudo aqui embaixo. Você pode clicar para ir direto lá no site de confiança para poder comprar. Eu já comprei várias vezes nesses sites aí, que é a Amazon, Americanas. E também tem vários links aqui no canal para você ter uma ideia de como escolher a maquininha ideal para você. Espero que vocês tenham gostado e um beijão no coração!